Olá, alunos! Vamos para a quarta aula de reações de substituição de haletos de alquila. Nós vimos que as reações de substituição SN1, tá, de haleto de alquila na aula anterior, tá? Então, vimos que é uma substituição nucleofílica unimolecular, ou seja, depende de somente um dos substratos para ocorrer na etapa determinante da reação. Algumas evidências experimentais foram observadas para se chegar nesse mecanismo. Inclusive eu mostrei para vocês que a reação de um haleto terciário com água não poderia ocorrer via SN2, tendo em vista que o haleto terciário é muito impedido estericamente e a água é um nucleófilo pobre. Mas a reação ocorre e muito bem. Então, ah, ver qual, né, seria em um mecanismo. E eles verificaram por reações de cinética, tá, química, e chegaram à conclusão que dependia só do haleto de alquila, essa reação. E, obviamente, um haleto de alquila menos substituído, a reação diminuía. Então precisava ser um haleto de alquile mais substituído. E também, tá, ele passava por um carbocátion, tendo em vista que havia um produto de rearranjo de carbocátio formado, que não é formado quando a reação é via SN2, tá? Então o mecanismo ficou como? A quebra heterolítica da ligação carbono e bromo, ou carbono e cloro, ou carbono halogênio, tá? A formação do carbocátio, e aí, lembra? Carbocátio formou, a pergunta tem que ser formulada: será que esse carbocátio vai rearranjar? Pode sofrer rearranjo por migração 1,2, tá? 1,2 metila e 1,2 hidreto, tá? Ou 1,2, um ou outro, tá bom? E aí, ah, e também um outro fator importante, tá? Foi a observação de mistura racêmica, tá? E que fatores eles afetam o SNU? Bom, afeta com certeza a concentração do haleto de alquila, afeta o tipo de haleto de alquila e afeta a reação de SN1 também, tá? Pelo o nucleófilo não afeta, tá? O nucleófilo ele não afeta a reação. E nós o solvente vai afetar com certeza, tá, a velocidade da reação. Nós vamos ver depois esse fator com calma e com detalhes, tá bom? E, e nessa aula nós vamos estar falando mais sobre estereoquímica de SN2 e SN1, entrar um pouquinho mais sobre esse assunto e também vamos falar de haletos benzílicos, alílicos, vinílicos e arílicos, tá? Temos falado somente sobre haletos de alquila. Então, nessa aula vamos tratar sobre esses outros haletos. Mais sobre estereoquímica. Vamos lá, SN2. Se o reagente não tem carbono assimétrico, não formará estereoisômero. A coisa é meio óbvia, né? Então, nucleófilo vem aqui, ataca aqui, o bromo sai na forma de brometo, lembra? Uma etapa só, tá? Só um estado de transição, não tem intermediário. E como tem nesse carbono duas metilas, ele não pode ter carbono assimétrico e nem formar carbono assimétrico. Então, aí está aqui o álcool sem carbono assimétrico. O 2 bromo-propano, 2 propanol. Agora, se o reagente tem carbono assimétrico, vai formar um enantiômero. E esse de configuração invertida. Então é o que mostra aqui, ele tem carbono assimétrico. Qual a configuração dele? Não sei. Ele não está resolvido espacialmente. Mas eu sei que esse carbono assimétrico tem uma metila, o hidrogênio, uma etila e o bromo, tá? Então, o ataque vai ocorrer aqui, ataque por trás, tá? O bromo sai na forma de brometo e
agora o íon hidróxido ou a hidroxila, né, substitui o bromo, continua tendo carbono assimétrico. E aí? Bom, se esse for R, por ser via SN2, esse aqui vai ser S. Se esse for S, por ser via SN2 a reação, esse vai ser R. Mas eu não sei se ele é R ou é S. Então, uma coisa é certa. Esse carbono, ele é invertido, tem a configuração invertida em relação a esse carbono assimétrico. Isso é líquido e certo, tá? Ali o 2-bromobutano e o 2-butanol, só não dá para dizer se é R ou S. E SN2, ela ocorre com a inversão de configuração. Aqui mais um exemplo, ó. Então nós temos aqui uma configuração, tá? Se vocês olharem aqui, ó, é o S2-bromobutano. E professor, nem lembro como é que faz isso de SR. Vamos dar uma lembrada, tá? Lembra? Você precisa ranquear, dar números aí, priorizar, tá? O número atômico é uma das bases para dar essa priorização. Então, 1 para o bromo, porque tem o maior número atômico. E, obviamente, assim, depois revise, por favor, mas o carbono aqui é igual, mas olha aqui, ó, aqui tem carbono e está ligado a outro carbono, enquanto aqui é carbono só com hidrogênio. Então, a prioridade é da etila e depois vem da metila, tá? Então, isso já é um bom referencial, o tamanho da cadeia. Mas é interessante dar uma revisada com calma, com detalhes sobre esse assunto. E aí, então, o 1, 2, 3, 4. Como o hidrogênio está para trás, eu posso fazer a leitura, tá? Então, seria de 1 para 2. Então, estou fazendo sentido anti-horário. Então, por isso que ele é S. Tá, então vamos ver lá a SN2, então, seria aqui, ó, atacaria aqui, ó, opa, sai o bromo, inverte a configuração. Vamos ver se inverteu a configuração? Vamos lá. Então, ó, o oxigênio tem o maior número atômico, 1. Em segundo lugar, vem a etila, depois a metila e, por último, o hidrogênio. O hidrogênio, inclusive, está para trás, então me possibilita fazer a leitura. Então, ó, de 1 para 2, ó, 1 para 2 para 3, ó, sentido horário. Então, o nosso álcool sofreu a inversão de configuração, tá? Então, SN2, e aí eu posso, está resolvido espacialmente a estrutura. Então, esse é o S, 2-bromobutano, e esse é o R, 2-butanol. SN1, se o reagente tem carbono assimétrico, forma uma mistura racêmica, tá? Aí, então, esse é o S2-bromobutano, como nós já vimos anteriormente, tá? E aí, então, como ocorre aqui, primeiro a quebra e a formação do carbocátio. E o carbocátio, ele é planar, lembra? Dá para atacar dos dois lados, dos dois lados. Então, vai formar, dá para atacar dos dois lados. Então, vai formar, tá? Os dois enantiômeros. Os dois enantiômeros, tá? Os enantiômeros. Então, nesse caso aqui, ó, o de configuração invertida, vocês podem ver que a configuração está invertida, tanto que ele é R, e o de configuração retida ou retenção de configuração, porque mantém a mesma configuração, o R2-butanol e o S2-butanol, tá? Então, via SN2, a mistura racêmica. Bom, mas e é isso? É interessante isso? Não, não é interessante. Melhor é que se tenha só uma configuração, porque no final das contas, ah, se tiver uma mistura racêmica, essa mistura, ela talvez seja necessário purificar. E aí dá trabalho, tá? É custo. Então, interessante é ter uma configuração somente. E a pergunta que pode fazer: a racemização é total? E a resposta é não.
ela é parcial. Então, fica entre 50% e 70% com configuração invertida. A mesma configuração esperada de SN2. Opa, tá? Como é que é isso? Então, vamos lá. Esse é o cara, Saul Weinstein, tá? Ali em 1902 até 1969, ó. Ele morreu quando eu nasci. Então, o a molécula ali, então, ó, indissociada, ele descobriu o porquê desse excesso, tá, da configuração invertida. Então, nós temos ali o íon par íntimo, tá? Ou seja, o que que se espera aqui? A quebra, tá, homolítica da reação. Assim que ocorre a quebra, o haleto formado ele está próximo do carbocátio. Está próximo, há uma atração entre eles. Carga positiva, carga negativa, tá? E aí, aos poucos, o solvente vai entrando, ocupando e afastando, tá? Esses íons. Então, quando o solvente ocupa esse espaço, nós temos agora o íon solvente separado. E, finalmente, vai ter tanto solvente entre eles que eles vão estar dissociados. A palavra íon significa viajante. Então, eles vão estar viajando ali no líquido, numa nice, cada um no seu canto, separados, tá? Mas o que que acontece nos primeiros momentos da reação, tá? Acontece que no primeiro momento em que há o rompimento da ligação, o que se tem é o íon par íntimo e o íon par solvente separado. Se você pensar que o nucleófilo está aqui na volta, tá? Está aqui na volta. Então, principalmente aqui ó, no íon par íntimo, ele vai atacar, tá? O carbocátio. Só que agora nós temos uma das faces do carbocátio ocupada. Só a outra face livre. E é justamente a face livre que leva à inversão de configuração. Então nós vamos ter a, vamos dizer assim, reação nessa etapa e reação com o carbocátio também nessa etapa. Tá? Isso que faz aqui, ó. Então, o BR ali, ó, difundiu. Quando ele difundiu totalmente, tá? Então nós temos a possibilidade, principalmente do íon dissociado e do íon par solvente separado. Sim, mas essa separação pode ser pequena, mas o solvente está ali, né? Então pode ser, mas enquanto você tem pouco solvente aqui, tem muito solvente aqui, ó, desse lado. Então, por proporção, vai ser mais eficiente o ataque por aqui. Tá, vamos fazer. Mas aqui é certo em que a única possibilidade de configuração é invertida. Então, com isso, quando o solvente, tá, ele está ao redor do carbocátio, ou seja, ocorreu a difusão tanto do bromo em relação ao carbocátio, então o acesso é dos dois lados. Então, se houvesse somente essa situação, 50% inversão de configuração, 50% retenção de configuração. Mas, nessa situação aqui, ó, do íon par íntimo especificamente, tá? De um lado, o nucleófilo pode agir. Do outro lado, ele não tem como agir, tá? Ele não tem como agir. Então, é justamente o lado que seria caso fosse um ataque via SN2. Lembra, ó? Lado oposto ao grupo de saída, tá? E aí a inversão de configuração, tá? Foi só um Einstein que descobriu e revelou aí esse mistério aí da racemização parcial de SN2. Seguindo, agora com compostos cíclicos, tá? Nós podemos então, esse aqui é o cis-1-bromo 4-metil ciclo hexano. Nesse caso aqui, então o ataque pode ocorrer por aqui, ó, tá? E aí ocorre a inversão. O que era cis
via SN2 passa a ser trans, aí no caso trans 4-metilciclohexanol, tá? Caso utilize a água, tá? Nesse caso é um nucleófilo ruim, enquanto esse é um nucleófilo forte, lembra aquela aquela tabela em que a o nucleófilo bom é uma base forte. E se o átomo de ataque for o mesmo, aquele que leva a carga é o melhor nucleófilo. Então, esse aqui é um nucleófilo ruim, tá? Nesse caso, essa reação não vai via SN2. Tem que haver a quebra homolítica da ligação carbono-bromo para que forme o carbocátio. Formando o carbocátio, nós já vimos que ele é trigonal plano, e aí então o ataque pode ocorrer dos dois lados. Então forma tanto o trans 4-metilciclohexanol quanto o cis 4-metilciclohexanol, tá? Alguns exercícios para vocês aí, determina os produtos obtidos das seguintes reações. A reação ocorre sob condições que favorecem uma reação de SN2A. Então você vai fazer o 1 e o 2, o item A para o 1 e 2. E B, a reação ocorre somente em condições que favorecem SN1. A mesma coisa para o 1 e o 2. É claro que para a reação ocorrer só via SN2, tá? Aqui está perfeito. Ó. Então está ali ó, o ciclo, o metóxido de sódio e o metanol, tá? Solvente. Para a reação ocorrer via SN1, você vai ter que tirar algum aqui, senão ela não vai via SN1. Bom, tira o bom nucleófilo. Lembra que o sódio ele é só um contraíon, então ele não participa da reação. É a mesma coisa aqui, ó. Tá excelente para fazer SN2. Mas e SN1? Você não vai poder usar todos eles. Tem que tirar o bom nucleófilo. Normalmente SN1 ela vai via solvólise, então o solvente ele é tanto solvente quanto o nucleófilo, tá bom? Qual das seguintes reações será mais rápida se a concentração do nucleófilo for aumentada? Aqui, na verdade, é serão, né? Qual das seguintes reações serão mais rápidas se a concentração do nucleófilo for aumentada? Então, aí você tem que fazer essa consideração, verificar se ela é SN1, se ela é SN2 e avaliar, tá? Lembrar que SN2 a, a velocidade da reação depende do nucleófilo, enquanto SN1 não tem dependência do nucleófilo, da concentração do nucleófilo, é claro. Tá? Aletos benzílicos, alílicos, vinílicos e arílicos, não vamos falar só de aletos alquílicos. Então, cloreto de benzila. Aqui, ó, um bom nucleófilo com carga negativa, vai via SN2, com certeza. Bom, tá ali então o benzilmetil éter. Um bom nucleófilo com carga negativa, o íon hidróxido, reagindo com um aleto alílico. Então, vai via SN2 também. Ali, o 2-butene-1-ol. Então, formando um álcool. Aletos benzílicos e alílicos terciários não reagem via SN2. Secundários, sim. Tá? Continuando, agora via SN1. Opa! Aí você pode pensar, mas esse aí não vai dar um carbocátion primário? Porque ó, se esse cloro sai daqui, ó, esse carbono é primário. É, esse carbono é primário. Mas ele não vai formar um aleto, um carbocátio de aleto de alquila. Ou um carbocátio alquílico, melhor dizendo. Vai formar um carbocátio benzílico. Se vocês lembrarem, o carbocátio benzílico é mais estável, é tão estável
né, tão estável quanto o carbocátio terciário ou até mais, dependendo da tabela que você pegar, tá. Então nesse caso, esse é um carbocátio estável. Então aí sim, o álcool, aí vai ter que ocorrer por uma solvólise, tá, ataca e forma o éter. De novo, ó, via SNU, vai formar um carbocátio. Olhando só para isso aqui, ó, é um carbocátio primário, mas não é um carbocátio alquílico primário, é um carbocátio alílico primário, que também é bastante estável por causa da deslocalização eletrônica, que ocorre também nesse carbocátio, isso que lhe dá a estabilidade. Então esse carbocátio, ele se forma diferente do primário, que é muito instável para se formar. E aí então ainda ocorre a deslocalização eletrônica, nesse caso não vai fazer diferença ao produto formado, tá? E aí então nós temos esse álcool. Ainda considerando um substrato alílico, também ó, formou um carbocátio. Agora mudou um pouquinho, tá? A deslocalização eletrônica aqui tem que sempre ser avaliado, tá? Então esse par de elétrons vem para cá, forma uma dupla aqui, tá? E aqui fica com uma ligação simples e a carga positiva aqui. Tá? Esse aqui é igual a esse? Não. Esse aqui ó, está o carbono com a carga positiva está no carbono 1. E esse está no carbono 3. Então, esses contribuintes de ressonância vão levar a produtos diferentes. Esse aqui nos leva a esse álcool com a dupla no carbono 2 e esse a esse álcool com a dupla do carbono 1, tá? Então, quando houver possibilidade de deslocalização eletrônica, faça a deslocalização. Verifique os contribuintes de ressonância para chegar a todos os produtos possíveis. Tá? Aletos vinílicos e arílicos não sofrem nem reação via SN1, nem reação via SN2. Aqui, ó. Esse carbono aqui, ele é hibridizado sp2, ele está ligado direto ao carbono hibridizado sp2. E o carbono hibridizado sp2, o que, que tem o carbono hibridizado sp2? O carbono hibridizado sp2, ele tem um caráter S maior, tá? Maior que o sp3, que é normalmente o carbono que nós estamos considerando para as reações. E ter caráter S maior, o maior caráter S, vai estar mais próximo do núcleo. Estar mais próximo do núcleo indica que ele é mais eletronegativo, que ele tende a atrair mais esse par de elétrons também, dificultando a quebra da ligação tanto por um ataque por trás, que seria via SN2, quanto pela quebra da ligação carbono-cloro. Tá? Então, ó, o cátion vinila é outro responsável. Ele é muito instável, é tão estável quase que o cátion metila. Tá? Nesse caso aqui, nós temos um carbono mais eletronegativo, com caráter S maior que o carbono hibridizado sp3, tá? Além de tudo, a dupla ligação também, tá? Que não tem conjugação, então há uma repulsão eletrônica, ou seja, ele é muito instável, tá? E ainda, inclusive ele fica hibridizado sp, o caráter S dele aumenta, tá? Mais ainda, deixando mais instável o sistema, tá? Então é muito instável para se formar. Ali, ó, também esse brometo de benzila. Ó, cátion arila. Esse cátion arila está formado no carbono hibridizado sp. Muito instável também, tá? Aí via SN2, tá? Não dá para ocorrer o ataque. O problema é que você tem um nucleófilo, tem que ser um bom nucleófilo, ele vai encontrar aqui, ó, lembra? Aqui, ó, a, a ligação π está acima e abaixo do eixo molecular. Então, quando o nucleófilo chegar aqui, ele vai encontrar uma
densidade eletrônica muito grande, negativo repele negativo, tá? E aí então dificulta também o ataque, assim como aqui a mesma coisa, o ataque do nucleófilo dificulta por causa do anel. A densidade acima do anel e abaixo do anel, uma densidade eletrônica muito grande. Só em condições especiais esse tipo de reação ele se forma. Só em condições especiais, só em condições especiais esse tipo de reação ocorre. Exercício resolvido. Qual haleto de alquila é mais reativo numa solvole via SN1? Tá? Vamos lá, solvólise via SN1. Então, esse ou esse? Hum, vamos avaliar, tá? Qual que vai ter uma solvólise melhor? Se vocês olharem aqui, ó, tem essa dupla, ó, tem essa dupla ligação. Se esse bromo ele sair, tá? Houver a quebra da ligação carbono-bromo, tá? Heterolítica, forma uma carga positiva aqui. E nós temos um carbocátion alílico. Show de bola, tá? A mesma coisa aqui, ó, vai gerar também um carbocátion alílico. Qual a diferença deles? Um tem o grupo metóxido ligado nesse carbono, tá? Chamado de carbono 2, e esse está ligado, ó, o grupo metóxido está ligado nesse carbono. Então, vamos lá. Formou esse carbocátion. Tá, pode ocorrer a ressonância, tá? Para cá, o par de elétrons vem para cá, nós temos a carga positiva aqui, tá? Carga positiva aqui, vamos lá. E esse aqui, a mesma coisa, ó. O par de elétrons vem para cá e a carga positiva vem para cá. Então tá lá. Então, até aí não tem diferença nenhuma, né? Os dois têm, né, a deslocalização eletrônica. Porém, nós temos a outra possibilidade. Esse par de elétrons oxigênio pode também se deslocalizar. E aí, ó, nós temos esse contributo de ressonância que não é muito estável, tá? Não é muito estável, mas é mais um contribuinte de ressonância, enquanto esse aqui não tem possibilidade de ter mais um contribuinte de ressonância. Esse par de elétrons aqui, ó, não tem como vir para cá, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, qual é o reagente mais reativo? Obviamente, o mais reativo é aquele que tem 3 contribuintes de ressonância. Tá bom? Para vocês aí, é interessante estar treinando, dar uma revisada no, 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 nos exercícios aqui, dar uma revisada no conteúdo, tá? Qual a letra de alquila é mais reativo numa solvólise? A mesma pergunta, só mudou, tá, a estrutura. Vamos ver aí. E qual a letra de alquila é mais reativo numa reação de SN2 com o nucleófilo dado? Assuma que os aletos de alquila possuem a mesma estabilidade. Então o nucleófilo dado. Pensa no nucleófilo, a hidroxila, por exemplo, tá? Então, você vai comparar agora via SN2. Lembrando que SN2 depende, é interessante, tem aquela sequência dos aletos de alquila, né? Que serve tanto para SN2 quanto para SN1. Iodeto de alquila, brometo de alquila, cloreto de alquila e, por último, o menos reativo, fluoreto de alquila. SN2, lembra que outro fator importante, tá? É o impedimento estérico. Menos impedido favorece SN2 estericamente. Mais impedido estericamente desfavorece SN2. Então, dê uma olhada aí e avalie aí o par. Qual dos dois é mais reativo via SN2, tá? Considerando que ambos têm a mesma estabilidade, mas não quer dizer que ambos tenham a mesma reatividade, tá? E aí, para os pares acima, qual seria mais reativo via SN1? Ou não reativo, tem que considerar isso também, né? Lembra que SN1 passa pelo carbocátio. E aí só é interessante carbocátio secundário, carbocátio terciário.
Bom, a nossa bibliografia, Paula Brus, grande, Paula Brus, excelente material para estudo. E Shukran al-Sout. Obrigado pela atenção em árabe, Soli Dio Glória.